各位弟兄姊妹平安，我想就同大家介紹一下阿施牧師。施牧師我喺23年前認識佢噶啦。佢喺1997年被我哋天恩教會請佢嚟牧會2年。後來因為佢按差會嘅需要喺巴西創立教會，之後咧又被差派去杜拜10幾年開荒嘅創立教會。而家佢10幾年之後翻嚟啦，巴西。今日有機會請到佢嚟幫我哋講道，其實好難得希望佢多啲嚟教導我哋而咁就現實咧係紀念祝福佢嘅前面日子，同埋咧感謝佢嘅教導。好，現實祝福。Que a paz do nosso Senhor esteja com os irmãos. É com alegria que encontro com todos virtualmente. Graças a Deus, podemos usar a tecnologia para louvar a Deus. O tema de hoje, o verdadeiro significado de sacrifício vivo. A Bíblia nos apresenta os vários tipos de sacrifícios, como o Antigo Testamento. Abraão oferece Isaque em sacrifício, os sacrifícios ensinados no livro de Levítico. Mas por que o Novo Testamento não enfatiza essas formas de sacrifícios? Vamos estudar então como Deus nos ensina a respeito do sacrifício. Lemos Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Agradecemos ao nosso Pai Celestial, nosso Senhor, estamos reunidos na Tua presença para entregar o nosso louvor e adoração. Pedimos a Deus que guarde esse tempo, guarde as famílias e os ouvintes que estão buscando a palavra e nos abra o entendimento para que possamos compreender as Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Paulo lembra na sua carta aos Romanos a diferença entre crença e valorização de costumes e tradições pelo povo, desde o período do Antigo Testamento, e a santificação, justificação. A santificação, justificação, é evidenciada na vivência de uma pessoa. O ato de ofertar a vida é a forma de adoração aceita por Deus. Paulo chama essa atitude de sacrifício vivo. A primeira metade do livro de Romanos traz uma visão de sacrifício à luz do Antigo Testamento. Mas o Senhor Jesus Cristo veio dar o nosso exemplo de se oferecer como sacrifício vivo a Deus. E foi uma entrega total, sem reservas, dando sua própria vida em prol da salvação dos homens. E a nossa entrega de vida deve ser demonstrada na nossa vivência cotidiana e não queimar uma vida no altar de Deus. Nos capítulos 1 a 11 de Romanos, Paulo ensinou sobre 1. A necessidade humana da salvação e graça. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. 2. O motivo da apresentação da salvação, porque todos pecaram, não há ninguém livre da condenação. 3. O processo da salvação, o que é e quem é, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 4. A aceitação da salvação. Como receber? Somos justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 5. O gozo do plano completo da salvação. Encontramos descanso. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. No capítulo 12, Paulo menciona um ponto crucial: sacrifício vivo.
Diz a palavra: Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. O ato de oferecer sacrifício é o cumprimento da lei no Antigo Testamento. O povo oferecia os sacrifícios para conseguir o perdão de pecados. Este era o sacrifício morto, mas não invalida os seus frutos. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram um ato indispensável do culto prestado a Deus. O animal vivo tinha que ser morto, derramando o seu sangue no altar e nas pessoas. A morte e o sangue do animal simbolizava a aliança de sangue com Deus, uma vez que o animal estaria sendo sacrificado no lugar do pecador. É um sacrifício morto porque os animais tinham que ser abatidos. O ato de oferecer o sacrifício é também uma atitude de obediência. Não leva em consideração a quantidade de animais ofertados, e sim o coração que está disposto a pagar o preço do sacrifício. Cada um der conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. O ato de oferecer o sacrifício é uma forma de Deus examinar os nossos corações. Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Hebreus 10, 5 e 6 nos ensina. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Lembramos, se Cristo não vier ao mundo, nos preparasse o teu corpo, todos os atos humanos realizados no Antigo Testamento não terão e não teria eficácia. Logo, Jesus é o cumprimento de tudo que foi escrito. No Antigo Testamento não menciona o sacrifício vivo, visto que nenhuma vida é capaz de trazer a redenção e o perdão dos pecados. A natureza humana está condenada. Ninguém é capaz de substituir a pena de outrem. Da mesma forma, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Assim, também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte de um ser humano algum é capaz de trazer a vida, de trazer a ressurreição, de trazer a vida eterna. O corpo humano está morto por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Será que existe registro de sacrifício vivo no Antigo Testamento? Sim, em Gênesis, Abraão oferece Isaque em sacrifício, mas aquilo foi uma prova de fé. Deus pôs Abraão à prova, sem intenção de prejudicá-lo, providenciando um carneiro para sacrifício e holocausto, em lugar de seu filho. Abraão entregou o que tinha de mais valor para Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício. Se manifestou uma justiça que provém de Deus, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Uma vez, fui fazer compras. O valor do produto era R$70. Eu entreguei uma nota azul, mas o lojista insistiu comigo que estava faltando pagamento. Ao observar, a nota azul era de R$2, ou seja, o valor que apresentei não era suficiente para o pagamento. Da mesma forma, os gados apresentados como sacrifícios não têm capacidade de completar a justiça de Deus. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O corpo de Cristo é a justiça completa e perfeita de Deus. Graças ao nosso Deus, Cristo morreu, mas ressuscitou. O sacrifício vivo entregue por Cristo há dois significados. 1. Cristo entregou seu corpo, a sua morte. E 2. Cristo ressuscitou, a sua vida. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
Primeiro, o sacrifício vivo é agradável a Deus. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A palavra se ofereçam indica nossas ações e decisões dedicadas a Deus. Dedicação sem pesar no coração. Ou seja, por livre e espontânea vontade, nós submetemos à vontade de Deus, como disse Jesus. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Imagina que você ganha no cassino e oferta a Deus certa quantia. Como pastor, não aconselho que vocês façam isso. Deus se alegra com as mãos trabalhadoras e justas. Segundo, o sacrifício vivo é aquilo que precisa ser morto. Segundo Coríntios 4:10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Jesus disse mais: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Colossenses 3:3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Lembro de um irmão que estava em Dubai e descobriu o câncer naquele momento. Ele contatou de imediato seu médico de confiança que estava em Hong Kong. E este o aconselhou assim: volte com urgência para Hong Kong e retirarei este tumor maligno através de um procedimento cirúrgico. Caso ao contrário, ocorrerá a metástase. Pela graça de Deus, o nosso irmão ele foi curado e se recuperou bem. Quero dizer com isso que é preciso que Deus opere nas nossas vidas, retirando toda a corrupção, pecado que existe dentro de nós. Por isso, podemos afirmar com segurança, como está escrito em Gálatas 6:14. Quanto a mim, que eu jamais me gloriei, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. A nossa natureza condenada, pecaminosa e corrupta foi pregada na cruz. Jesus Cristo é a nossa vida. Glorificamos a Cristo por nos libertar da morte. Terceiro, o sacrifício vivo é aquilo que torna-se vivo. Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos 6:8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A nossa vida continua após a crucificação do velho homem. Estamos num processo de santificação. É um ato de obediência contínua e permanente. É um meio desafiador. A palavra sacrifício nos remete à cena do fogo aceso no altar e as lenhas sobre o fogo. Nada agradável ser queimado, né? Durante a nossa trajetória de vida, encontramos com provações, dificuldades e sofrimentos. Contudo, Deus usa todos esses fatores para nos dar uma personalidade de Cristo. Romanos 6:9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Jesus. Glorificamos a Cristo por nos libertar da morte. Nosso Senhor é o Cristo que dá vida. Ele nos ajuda também a dar o bom testemunho. Jonas tinha fugido da presença do Senhor, dirigindo-se para uma direção contrária do que Deus havia ordenado. Na sua viagem, Jonas foi lançado ao mar enfurecido. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas obedeceu no final a palavra do Senhor e foi para Nínive. Mas descontente, saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Então o Senhor, Deus, fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à tua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre, com esse ato. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de que ele quase desmaiou. Com isso, ele desejou morrer
e disse: "Para mim, seria melhor morrer do que viver." Mas o Senhor lhe disse: "Há muitas vidas que estão angustiadas. Será que não vou salvá-las? Salvá-las do fogo do inferno? Não as levar à palavra da salvação? O calor do sol não é nada comparado ao fogo do inferno." Aconteceu na Itália. Uma moça que contraiu o Covid-19 e precisou ser internada em isolamento no hospital e disse para o seu namorado que estava sofrendo tanto, talvez seu corpo não resistiria ao vírus. Seu namorado, com muita tristeza no coração, abandonou o cumprimento dos protocolos de segurança e proteção e se reuniu com sua amada. Essa foi uma das histórias de amor que tornou conhecida durante essa pandemia. Observação: é apenas uma informação, não é um exemplo que deve ser imitado ou seguido. Quero dizer com isso, o nosso amor para com o nosso amado Senhor Jesus deve ser sem reservas, porque Ele que é tudo que nós devemos confiar. E quarto, o sacrifício vivo é quando você se entrega arbitrariamente no altar de Deus. Jesus disse em João 10:18: "Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai." Jesus não estava condicionado à traição de Judas. Não estava condicionado ao interrogatório dos fariseus. Não estava condicionado à busca realizada pelos soldados romanos. Mas Jesus se entregou por espontânea vontade dele. Não foi por uma causa revolucionária. Não foi por causa do Império Romano. E sim, Jesus se entregou por espontânea vontade dele. Ele entregou a morte por nossos pecados. Hebreus 12:3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Aqui disse: Cristo suportou. Jesus manteve firme diante dessa situação de sofrimento incomparável. Este é o sacrifício vivo. Nossa entrega a Cristo deve ser sem reservas pelo nosso povo, pela nossa região. Acredito que temos o espírito de dedicação e sacrifício, mas o egoísmo é o nosso ponto de partida. Pela nossa reputação, pela nossa posição, pela nossa família. O verdadeiro sacrifício vivo é corresponder ao chamado de Deus. É quando você se entrega arbitrariamente no altar de Deus, sem buscar a satisfação dos próprios desejos, nem se limitar tão somente aos nossos entes queridos. Contudo, amar incondicionalmente qualquer pessoa, incluindo nossos inimigos. Irmãos, não tenham medo. A vida entregue no altar de Deus é uma vida verdadeiramente em Cristo. No dia que Jesus ressuscitou, um anjo falou: "O Jesus que vocês procuram não está aqui. Ele ressuscitou." Agradecemos a misericórdia de Deus. O sacrifício vivo é quando você se entrega arbitrariamente no altar dele. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Deus abençoe a todos e oramos. Amado Deus, entregamos a Ti nossa gratidão. Peço que guarde todos os irmãos na Tua graça, na Tua sombra, na palavra de ensinamento. Nos guie a entregar as nossas vidas como sacrifício vivo. Transforma-nos pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Durante esse tempo de pandemia, pedimos a proteção do nosso Senhor sobre a Igreja Graças Celestiais, para o pastor e também todos os irmãos, que apresentemos diante de Deus para receber a graça de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Por fim, agradeço o convite do pastor Roberto MG para a pregação dessa tarde.
e reencontrar todos os irmãos aqui. Até a próxima. Deus abençoe a todos.